A paz do Senhor para toda a igreja, a paz do Senhor e você está aí do outro lado, assistindo essa live, que Deus possa abençoar a sua vida. Convido os irmãos aqui estão se colocar de pé para nós orar a Deus e abençoar esse dia, essa nova semana que iniciou. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, mais uma vez na casa do Senhor, para nós adorar, cultuar a Ti, meu Pai, que a ação de graça venha sobre nós, que o Senhor venha, meu Pai, manifestar o Teu poder, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha tocar em cada vida que estão aqui, vida que estão online, manifesta o Teu poder abençoa, meu Pai, os louvores, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus a palavra, porque eu creio que o Senhor já fez um milagre, já está aqui, em nome de Jesus. A equipe de louvor. Aleluias. O Ministério de Louvor e Adoração Alto da Glória cumprimenta a amada igreja na paz do Senhor. Amados, podei-vos assentar em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com alguns cânticos da nossa harpa cristã, iniciando com o hino de número 151. Vamos louvar ao Senhor porque Ele é digno de honra, digno de glória. E mais do que justo nós estarmos na presença do Deus Altíssimo para louvar e engrandecer o Teu poderoso nome. Um hino bastante conhecido, Fala Jesus querido. Aleluia. Vamos adorar a Jesus. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor,
som. Eita, glória a Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas a capela a gente sente uma presença de Deus tão fiel, tão justa. Não estou desmerecendo os instrumentos musicais, é muito bom ter todos juntos, mas a capela parece que a gente está cantando diretamente para Jesus Cristo, aleluia. Pastora, escolhe um hino. 75. O hino de número 75. Vamos adorar com mais um cântico da nossa harpa cristã. Em Jesus tens a palma da vitória. A vitória está nas mãos do Senhor. Aleluia. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser. Te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Aleluia. Irmão Reinaldo, Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, irmão Júnior, equipe de louvor. Aquele que tem a revista é a lição 9, que tem o tema O Ministério da Unidade Revelado. No texto áureo se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 5. Assim diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Na verdade prática, Deus revelou o ministério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas, aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe encontra em Efésios 3, versículo 1 ao 13. Eu vou ler o ímpar, os irmãos e os pares. Assim diz: porque essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, os irmãos. Como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi.
o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos teus santos apóstolos e profetas. Do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. E demonstrar todo qual seja a dispensação do ministério, que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, e que tudo criou. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, vos peço que não desfaleceis minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Convido agora o pastor Martiliano, que vai ministrar essa lição. Fica atento, Deus vai falar contigo. Amém. A paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que, pela graça e misericórdia de Deus, tem me sido dada, de poder estar com mais um dia de vida, podendo estar respirando, podendo estar compartilhando de um corpo cujo qual Deus criou para podermos caminhar, andar, né? A pergunta que eu faço a mim mesmo e a todos nós hoje: somos gratos a Deus por este dia? Estamos gratos a Deus porque temos o que comer, temos o que vestir, temos a roupa e todos os dedos das mãos, todos os dedos dos pés, nosso braço, nossa perna. Nós já agradecemos a Deus hoje, antes de começar no estudo. Deus, obrigado por eu ter uma família, obrigado por ter uma igreja, obrigado, nós agradecemos. Se você agradeceu ou não agradeceu, vai agradecendo aí. Eu agradeço a Deus. Quero mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando pela internet, online, nesse exato momento, e que talvez posteriormente vai ver essa mensagem que estará lá no Facebook, através do site do Facebook da Igreja Assembleia de Deus do Alta Glória, cujo pastor é o nosso pastor Domingos Inácio, amém? Então vamos ali para a palavra de Deus da Escola Dominical, que ora já foi acabado de ler pelo meu amigo evangelista Reinaldo, e eu gostaria de pensar alguns detalhes, cujo qual Deus me revelou enquanto eu estava lendo, estudando durante a noite e agora esta manhã, amém? Vamos lá. Introdução. Paulo e os demais apóstolos foram, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Ponto 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o oculto. Continuando, o conceito bíblico de mistério. Do grego, mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, Colossenses 2,18. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, amém? Eu gostaria que você me acompanhasse, né? Eu acho que agora podemos ler. Abra a tua Bíblia aí, por favor,
em Colossenses 2, versículo 18. Glória a Deus. Colossenses 2, versículo 18, por favor. Que diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Aqui em 1 Timóteo 2,4, eu quero que você me acompanhe, por favor. 1 Timóteo 2,4. Glória a Deus. 1 Timóteo 2, versículo 4, que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Então vamos lá, amado. Aqui, dentro desse ponto aqui, o mistério que foi revelado. E que mistério é esse? O que Deus está tentando falar aqui já no Novo Testamento, através do seu apóstolo, o apóstolo aos gentios, que é o nosso querido Saulo de Tarso, que convertido se torna o nosso querido Paulo, e assim um propagador do Evangelho. A Bíblia fala no capítulo 3 do livro de Amós, o versículo 7 assim: porque o Senhor Jeová não há de fazer nada, sem antes revelar os seus servos, os profetas. Ora, aqui está falando de algo que esteve oculto, algo que ninguém tinha o conhecimento, algo que estava vedado ao conhecimento humano, e até mesmo dos anjos, dos serafins e dos querubins, que não tinham como saber o que Deus estava reservando para a salvação de toda a humanidade. Por quê? No capítulo de número 12 de Gênesis, que todo mundo conhece, quando Deus chama a Abraão para sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que manava leite e mel, ali no versículo 3, ele fala que todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas através de Abraão, dizendo que seriam benditos quem abençoasse e seriam malditos aqueles que amaldiçoassem, mas através de Abraão, das entranhas de Abraão, haveria uma grande multidão que ia enumerar todo o mundo. Nós sabemos que de Abraão, por laços consanguíneos, veio o povo judeu que nós conhecemos como os israelitas hoje. Mas então, aqui no capítulo 2:18 de Colossenses, Paulo estava enfrentando um problema muito sério após a sua conversão. Por quê? Paulo era um judeu e ele era um homem extremamente conhecedor das Escrituras Sagradas. Desde a infância de um judeu, o judeu com 4 anos de idade, ele era levado e instruído pela sua mãe a aprender todo o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco. Para quem não sabe, esse Pentateuco, em regras, leis, estatutos e mandamentos, dá 613 leis, estatutos, decretos e mandamentos. Então, para um judeu se tornar um rabino, como Paulo era um rabino, um profundo conhecedor da palavra de Deus, ele tinha que saber de có e salteado todos os 613 leis, decretos e mandamentos. E era feito assim: com 13 anos de idade, ele ia fazer o Bar Mitzvah. O que significa o Bar Mitzvah? Significa no hebraico o filho do mandamento, que a palavra mitzvah significa mandamento. A palavra bar significa filho, né? Em um exemplo aqui, Jesus, filho de Davi, significa Yeshua ben Davi, filho, ben, o bar, que dá no mesmo. Então, o que era feito? Para ele se tornar um profundo conhecedor, com 13 anos de idade, no Bar Mitzvah, ele era levado dentro da sinagoga. Dentro da sinagoga havia 72 cadeiras ocupadas. Ela era feita em círculo. E uma que era vazia, que era a cadeira de Moisés, que é considerado o rabino dos rabinos. E ali, naquela cadeira vazia, levantava-se um homem e começava a fazer a pergunta
para aquele jovem futuro fariseu, futuro rabino. Um exemplo que eu vou te dar aqui para você imaginar. Ele olhava para o jovem e falava: o que está escrito em Deuteronômio 23:19? Aí o jovem futuro rabino tinha que falar assim, um exemplo: olha, está escrito assim: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não cumpriria, falaria ele e não velaria. Aí o rabino saía. Outro rabino era levantado e falava assim, estou dando aqui como exemplo: o que está escrito em Deuteronômio 6, versículo 4? Aí o jovem rabino respondia: está escrito assim: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. E assim sucessivamente. Após o jovem responder as 613 leis, decretos e mandamentos falada sobre cada um rabino descia e até aquele jovem pegava a sua mão e colocava no ombro daquele jovem. Se o rabino colocasse a mão no ombro daquele jovem, ele seria um futuro fariseu rabino. Então Paulo era um profundo conhecedor da palavra. Não somente isso, Paulo, ele foi nascido em Tarso. Tarso havia as maiores faculdades daquela época. Paulo, além de ser um exímio conhecedor das Escrituras Sagradas, Paulo, ele estudou nas melhores faculdades que existia. Ele sabia de vários idiomas, ele conhecia de medicina, ele conhecia de filosofia, ele conhecia qualquer coisa que a letra podia trazer para aquela época. Então agora, o apóstolo Paulo, como um judeu, ele também era da tribo de Benjamim, porque a palavra Saulo é uma conotação que foi feita em homenagem ao primeiro rei de Israel, que você vai encontrar no capítulo de número 10 de 1 Samuel. Ali em 1 Samuel 10, fala do primeiro rei chamado Saul, que era da tribo de Benjamim, filho de Quis. Então, o nome Saulo foi uma homenagem que os seus pais deram ao primeiro rei de Israel, Saul. Então, Saulo significa Saulo de Tarso, filho de Benjamim, porque ele era benjamita. Então, Paulo não era uma pessoa qualquer, ele não era um bobo alegre falando qualquer coisa e vivendo de qualquer maneira. Paulo tinha domínio e tinha conhecimento da sua cultura, das suas raízes, e também tinha conhecimento externo de outras nações. Então, Paulo, aqui agora, ele está relatando um problema que começou a acontecer após sua conversão. Por quê? Haviam profetas naquela época, haviam de fato homens de Deus, mas também havia falsos profetas, pessoas que eram meninos na fé, pessoas que não tinham amadurecido. E aqui Paulo está falando: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade culta aos anjos, metendo em coisa que não viu, estando inchado na sua compreensão carnal. A Bíblia fala ali em 1 Coríntios 2, versículo 14 e 15 diante, ele fala: o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aí ele fala: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, porque as coisas espirituais não se entendem. Por mais que você entenda de filosofia, por mais que você compreenda de teologia, por mais que você conheça língua portuguesa, as coisas de Deus não se entendem de forma humana. As coisas de Deus é dada por revelação espiritual. É Deus, através do seu Espírito, que dá revelação para nós falarmos uma profecia, termos uma visão e falar a palavra de Deus. Glória a Deus. Então o que acontecia? Os profetas daquela época, porque eram profetas, mas não tinham recebido a revelação que Deus deu a Paulo, ficavam mordidos, com ciúme, com inveja, e ficava entregando a famosa profetada, revelamento e visagem. Não viu nada, eu vi um anjo. Eu, na igreja que eu congreguei no Rio, que todo mundo sabe que eu sou de lá, né? Acho que não é nenhuma novidade, né, Júnior? Então, o que acontece? Eu tentava nos cultos, eu nunca vi tanto anjo numa igreja. Pastor, era quase isso aqui a igreja, esse pedacinho aqui. Eu falei: os anjos estão fazendo o que aqui tudo aqui na igreja? Os anjos não tem nada o que fazer não? Era tanto anjo que tinha irmão que quase saía voando de dentro da igreja.
Era visão de anjo, querubim, serafim. Rapaz, faltou, eu não sei nem que anjo faltava lá naquela igreja. Era igreja, os irmãos era tudo. Olha, era o anjo e o capeta, os dois dividiam o mesmo espaço. Era um que só via anjo e o outro que só via capeta. Era uma guerra dentro daquela igreja. E olha que era pequena, hein? Imagina uma igreja desse tamanho aqui. Era anjo para tudo quanto é lado. A palavra anjo, amado, no hebraico significa malau. A palavra anjos no plural é malahim, do hebraico. A palavra anjo, traduzindo para o português, que nós já conhecemos como anjo, significa mensageiro. Deus envia os anjos como mensageiros para nós. Anjo tem mais o que fazer. Anjo tem coisas para fazer, ele não fica parado o tempo todo olhando para a nossa cara, não. Ele tem trabalho. Então aqui os profetas daquela época estavam com o ego inchado, não estavam compreendendo o que estava acontecendo e ficava entregando profetada e revelamento. Amados, há uma passagem que está ali em 2 de Reis capítulo 4, a partir do versículo 8 em diante, quando o profeta Eliseu, a mulher vai e faz uma casa para o profeta, um barraco, e o profeta passa a morar naquela casa que a mulher fez. A Bíblia fala que o profeta, por gratidão ao que Deus fez, usando aquela mulher para ele, falou, dentro de um tempo tu terás um filho. E a mulher teve um filho. E a Bíblia fala que aquele filho que ela teve morreu. E a Bíblia fala que Eliseu tinha um servo que andava com ele. E a mulher montou no jumento e foi atrás de Eliseu. E Eliseu tinha mandado o servo dele descer. E a mulher, quando encontra o servo de Eliseu, aí ele fala, vai tudo bem? Aí a mulher fala assim, vai tudo bem. Aí o servo de Eliseu fala para ela de novo, vai tudo bem? A mulher falou, vai tudo bem, comigo e com a minha casa. E a mulher continua no burrinho atrás do profeta. E lá volta o servo do profeta correndo atrás. Aí a mulher chega e começa a chorar. E ela começa a chorar copiosamente. Aí sabe o que acontece? O profeta olha, o servo dele fala alguma coisa, profeta. Aí sabe o que o profeta falou? Deus me encobriu. Resumindo, Deus não me revelou nada porque ela está chorando. Aí eu quero pegar aqui e aproveitar que eu não vou deixar passar batido, ainda mais pelo tempo que não estou podendo vir na escola dominical. Rapaz, o que temos de pessoa, vê um irmão chorando ali, rapaz, é oportunidade. É agora ou nunca, é a profetada do ano. E o irmão vai lá, eis que te digo, meu servo, Deus não está mandando falar nada. Deus não está revelando nada. Deus não está dizendo nada, mas pela emoção, porque o cara ou a mulher é profeta e não quer ficar com sua autoestima baixa, porque não, afinal de contas eu sou profeta. Se eu não entregar uma profecia, com que imagem eu vou ficar diante dos outros? Aí vai falar visagem, revelamento e profetada. Ele falou assim, Eliseu, e era profeta de Deus. Deus me encobriu, Deus não me revelou. Meu amigo, minha amiga, se Deus te revelar algo de Deus, você fala. Mas se Deus não te revelar, fica quieto e deixa Deus usar você. E não tenta entregar profetada, porque Deus anota o que nós estamos fazendo. O que acontece? Esse mistério revelado que Paulo, cujo qual está falando, da palavra mysterion do grego, que é algo que estava oculto, que ninguém tinha conhecimento, agora está revelado. E como está revelado isso? De que forma? Aqui em 1 Timóteo 2,4, que nós já lemos, fala o quê? O desejo de Deus, Ele quer que todos se salvem. Então, ali em Romanos capítulo 10, versículo 13, fala assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo. Então, para Deus, não há acepção de pessoas. Então, para Deus, não existe preto, branco, gordo, magro, alto, baixo, mulher, homem. Para Deus, todos são iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Uma vez, eu estava em São Paulo, veio um irmão e falou assim para mim, vem cá, você acha correto um cara que já matou, um cara que já estrupou, um camarada que pintou e bordou por aí, tirou a vida dos outros, aceitar Jesus e dizer que agora é crente, que serve a Deus? Você acha correto? Falei, acho. Ele, como assim? Ele matou, ele roubou, ele estrupou. Falei, sim, vamos supor, com base no que você está falando, é verdade. Mas ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele voltou atrás no seu erro. Então, Jesus aceitou ele? Se Jesus aceitou ele, quem sou eu para renegar ele? Se Jesus aceitou ele, quem sou eu para botar ele fora? Que tem irmãos, eu não vou deixar passar batido,
que ele se acha super santo. Olha, o meu amigo fulano, ele pode. Não, aquele ali vai para o inferno. Não fui com a cara daquele irmão. Aquele irmão ali, tem algo nele que eu não gosto nele, esse vai para o inferno. Não, esse aqui eu gostei, esse aqui vai para o céu. Não, aquele ali matou, não, ele tem que ir para o inferno. Não, ele só roubava, esse vai para o céu. Não, aquele só bebia, céu. Ah, aquele ali cheirava, fumava maconha, roubava, vai para o inferno. Aqui a Bíblia está falando que Deus, através da sua revelação, que revelação é ela? O Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Você sabe o que significa a palavra pregação? Ela vem da palavra grega, querigma, que vem do seu radical keres. A palavra keres no grego significa levar boa nova, levar uma boa mensagem. A palavra querigma do grego significa proclamar uma mensagem de salvação, uma boa nova. Quando Jesus veio aqui, ele veio trazer libertação, quer judeu, quer grego, quer livre, e para mim e para você que estamos aqui no Brasil, somos salvos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não há acepção de pessoas. É como o racismo, falar porque eu sou preto. Quando Martin Luther King fez aquele discurso em 63, lá em Boston, quando ele fala, I have a dream, eu tenho um sonho, onde o homem não será julgado pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. É como houve na época de 1939 a 1945, quando Adolf Hitler, que nem alemão era um austríaco, decidiu fazer com que matasse judeus, qualquer pessoa que não fosse loira do olho verde, que era raça ariana. E no que deu? Acepção de pessoas, racismo. O que me deixa encabulado, de cabelo em pé, é quando nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, queremos fazer acepção de pessoas. Queremos tratar uns de uma maneira melhor e outros de uma maneira pior. Uns porque têm poder aquisitivo de uma forma melhor e outros porque são mais pobres de uma forma inferior. Para Deus, quando Deus olha do céu para mim, para você, Ele não olha a cor da nossa pele. Ele não olha a minha altura nem a tua altura. Ele não olha o nosso status social. Quando Ele olha do céu para a terra, Ele olha para dentro de você e Ele vê a tua alma, Ele vê o teu coração. E quando Ele olha para você, Ele está procurando, sabe o quê? O que está no capítulo 4, versículo 24 de João. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Baruch Hashem Adonai. Bolde Kasturi Canto Robagai. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos salvos. E eu respondi para o moço, sabe o que eu falei? Qual foi a primeira salvação de Jesus, oficial mesmo? Ele qual? Lucas 23, 43, o ladrão da cruz. Não deu dízimo, não deu oferta, não foi batizado nas águas. E o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estará comigo no meu reino. Hoje mesmo tu entra no paraíso. Ele pegou aquela fitinha, quando o deputado vereador vai estrear a cidade, cortou. Paraíso. Agora tu tenta imaginar Abraão, Moisés, Elias, Ezequiel, Isaías, lá no paraíso, no Gan Éden, está todo mundo lá em paz, quem é que entra? Um ladrão, hein? Um assassino. Aí ele olha assim, rapaz, você é quem? Você é quem? Filho de quem? De Davi? Quem é você? Não, meu negócio era assalto à mão armada. O quê? Como é que pode isso? Você entrando aqui? Mas como é que você entrou? Rapaz, havia um homem lá que morreu na cruz chamado Yeshua HaMashiach. E ele falou que eu podia entrar. E ele falou que era o sangue dele que me dava acesso a entrar aqui. Baruch Hashem. Então não há acepção de pessoas, amém? Eu gostaria que meus amados irmãos me ajudassem. Aqui no ponto 2, o desconhecimento do mistério, amém? Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado, como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi, desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção que os gentios também participavam. Deus já estava revelando, Deus já estava falando.
Os profetas sabiam que Deus ia abençoar todas as nações. Amém? Isso já ficou claro. Agora vamos para o ponto 3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios. Eles fizeram menção delas. Está aqui um monte de texto falando sobre isso. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Deixa eu ver se ainda falta. Não, está certinho. 2 pontos aqui que eu quero falar para você. A palavra igreja, no grego, eclésia, significa ajuntamento dos irmãos. Onde todos, o que nós estamos fazendo aqui? Eclésia, ajuntamento, louvor, adoração, ok? Agora, no hebraico, já tem um significado um pouco diferente. A palavra igreja no hebraico significa aquele que sai para fora. Aquele que sai para fora. O que isso quer dizer? Que quando Jesus, ele veio, ali em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, fala assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Quando Jesus Cristo veio para cumprir as profecias bíblicas, salvar o povo, levar e proclamar o Evangelho, o que aconteceu? Havia uma necessidade do Evangelho ser pregado. O Evangelho é muito bom para nós aqui dentro da igreja. Não é bom a gente estar aqui, ouvir a palavra, ouvir o pastor Domingos, ouvir outro pastor que ele coloca aqui, ouvir um irmão, vem um irmão e louva, eu acompanho as lives, eu estou atento a isso. Então é bom demais, você fala em língua estranha, mas o Evangelho não se resume só aqui. O Evangelho se resume em levar o Evangelho, as boas novas, no seu trabalho, na escola, faculdade, para quem está cursando, na tua casa, para a tua família. O Evangelho é para ganhar todos. O Evangelho não tem que ficar dentro de um pote, de uma caixa de sapato, onde só é meu. Não. O Evangelho é meu, é tudo meu, negativo. O Evangelho é para ser pregado. Você quer ver? Quando estava sendo pregado o Evangelho só em Jerusalém, você sabe o que Deus fez para o Evangelho ser pregado às outras nações? Enviou perseguição, enviou luta, enviou dificuldade, porque o povo, quando eles encontram conforto, coisas boas, eles acomodam. Você quer ver um exemplo? Rapaz, essa cadeira aqui, se eu tenho uma dessa aqui, pastor, lá em casa, eu nem na cama eu dormia na cadeira, porque você não sabe o tanto que eu durmo no sofá. E o meu sofá não é que nem essa cadeira. Então tu imagina uma cadeira dessa, de tão fofinha que é. Então quer dizer, quando uma coisa é boa, uma coisa é cômoda, a pessoa fica acomodada. A pessoa se acostuma, porque o ser humano tem essa capacidade de se acomodar, achar gostoso. Aqui está melzinho na chupeta. Que maravilha, a coisa está boa demais. Por que Deus falou ali no capítulo 1, versículo 7 de Josué, quando o povo estava para entrar na terra prometida? Tu acha que ele falou à toa? Deus fala coisa à toa? Ele falou assim: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Entra tu com este povo na terra que eu estou prometido a vossos pais. Medita no livro desta lei, de dia e de noite, para não te inclinar nem para a esquerda nem para a direita, e farás prosperar em todo o teu caminho. Não te mandei eu? Esforça-te, porque eu sou contigo. Porque ele sabe que o ser humano, ele se acomoda. Irmão, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer isso. Aí, ele está naquele pique. Olha, 2020, 2019 passou, eu ia fazer uma dieta para perder a barriguinha, estou gordinho. Vem 2023, a barriga está ficando cada vez maior, porque a pessoa não quer fazer a dieta, ela não quer se exercitar. Aonde que eu quero chegar? O ser humano, ele se acomoda. E aqui, a igreja é perseguida para levar o Evangelho, para alcançar outras pessoas, para trazer novidade de vida. O Espírito Santo coloca no meu coração aqui. Tem pessoas que muitas das vezes, por causa da pandemia, de toda essa porcaria que vem acontecendo, não é de agora não, essa porcaria que o pessoal arruma como desculpa, que nem, eu estou com tanta saudade da igreja quando começou essa porcaria. Rapaz, tinha culto todo dia, tinha irmão que não vinha. Tinha culto todo dia, irmão. Nossa, culto sábado, bota em terça, quinta e domingo. Rapaz, tinha culto todo dia, culto no lar, o irmão não ia. Começou essa porcaria. Estou com a saudade da igreja. Ué, e quando tinha culto todo dia, tu não ia por quê?
via novela, fazia, vamos pular essa parte. Saudade da igreja. Ah, meu irmão, tu tá brincando comigo? É uma piada? É stand-up hoje em dia, né? Então presta bem atenção, o evangelho é para ser pregado e para ser levado, não é somente isso aqui, não é somente ouvir o pastor, ouvir qualquer que seja. Hoje eu saí, eu entrei pesado na igreja, hoje eu estou levinho, estou parecendo uma pluma, estou voando. Você entrou pesado, saiu leve, que tal você também levar isso para o teu vizinho atribulado, aquele vizinho perturbado, aquela pessoa que está passando alguma dificuldade? Por que tu não tira aquele peso que está nele, ajuda ele, para tirar o peso, para ele ficar igual você? Aí sabe o que ele vai falar depois? Rapaz, o meu vizinho congrega na igreja Assembleia de Deus do Alto da Glória, pastor Domingos, rapaz, ele veio aqui, orou na minha casa, pregou o evangelho, eu aceitei Jesus, e hoje eu estou pregando para minha família. O evangelho é para alcançar outras pessoas e levá-las para Jesus. Jashiri Mihai. Não é egoísmo. Não, vou ficar quieto porque essa missão é para o pregador Martiliano, para o evangelista Reinaldo, é para o Júnior, é para você. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Capítulo 16, versículo 15 em diante de Marcos. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios. Você conhece? Então vamos lá.